E aí eu sei que quem tem filhos, netos, sobrinhos, né? Nós vivemos sobre uma vigília constante para evitar que elas se machuquem. No Brasil hoje, para vocês terem uma ideia, os acidentes são a principal causa de morte de crianças que têm entre 1 e 14 anos. Segundo o Ministério da Saúde, 112 mil crianças são internadas no país. E estamos falando apenas da rede pública. E é uma questão de saúde pública. Eu convidei, por isso eu converso agora com o pediatra Roberto Gozuen. Muito obrigada por ter vindo. Estava com saudade de você. Totalmente. Seja bem-vindo a você, Roberto. E aí é uma preocupação, né, que tantos pais, os avós têm em relação a essa questão de você evitar os acidentes das crianças, né? E esse número altíssimo de crianças hospitalizadas. Sim, bom, inicialmente, boa tarde, Mônica. Boa tarde. Boa tarde a todos, boa tarde aos seus espectadores. Obrigado pela oportunidade, tá? Eu estava com saudades também. Como eu te falei, eu estava meio dentro da toca, né? Agora saiu. Agora a gente saiu. Tenho um neném novo em casa. Ah, é? Parabéns. Então, tudo isso que você falou, obrigado. E então, tudo isso que você falou é uma presença, mesmo na vida do pediatra, isso talvez até se amplifique um pouco mais, porque a gente fica ali, né, por mais que a gente tenha noção dos perigos, a gente sabe das estatísticas e sabe que alguns acidentes, eles são, até a palavra acidente, ela é meio complicado. É. A literatura, ela usa injúria, mas injúria pode dar margem de você, né, entrar em outras, né, em outras questões jurídicas, etc. Mas porque acidentes, você tem que dividi-los entre evitáveis e não evitáveis. Mas tudo é acidente. Então, na nomenclatura, você acaba usando acidentes. E é uma preocupação constante, como você colocou. Eu tinha essas estatísticas, que bom que você já colocou, que sim, é uma grande causa de mortalidade, de morte em crianças, e que são seres extremamente sensíveis, imaturos e não têm noção do que está acontecendo. Então, esse risco, essa preocupação, eu brinco com meus pacientes que a gente tem que conversar, a gente tem, felizmente, uma certa experiência de uns 25 anos aí de pediatria, de prática, então a gente tem que passar toda a consulta. Vai lá na prescrição, prevenção de acidentes, prevenção de acidentes. E os acidentes, vamos usar esse termo que fica mais fácil, embora tenha os inevitáveis, as fatalidades, sim, mas vamos colocar daquilo que a gente pode intervir, que são o tema prevenção de acidentes. Uhum. Então você tem alguns riscos, se você colocar assim em uma ordem, os acidentes de trânsito, isso inclui as fatalidades, são os principais, mas os afogamentos, as asfixias, as queimaduras e o principal universo que isso acontece, sabe onde é? Dentro de casa. Pois é. Então é onde a gente tem que atuar, é onde você que está aí assistindo, a gente tem que olhar. Eu brinco com os meus pacientes que a gente é muito lúdico da pediatria, é o sensor aranha. Sabe o Homem-Aranha que tem o sensor aranha, tem perigo? Olhe, não é uma neurose, é um cuidado, é um carinho, é um acolhimento para com o seu filho, com o seu neto, com o seu sobrinho, com o seu afilhado, exatamente, com o seu vizinho, com o coleguinha que está sob sua responsabilidade, né, do seu filho. Acho que é mais ou menos por aí. A gente vai trazer para vocês, então, o Roberto disse, né, que o principal local ali desses acidentes é a casa, né? E a gente vai trazer aqui algumas das formas de prevenção em relação a algumas situações. Quer fazer uma pergunta? 99897.000 é o nosso WhatsApp. Lá no YouTube também você pode mandar a sua mensagem, o seu depoimento, a sua história. O Daniel, nosso editor do Você, está acompanhando. Então vamos trazer sobre engasgo? Agora, porque também é uma questão pode parecer bobeira, mas não é. É algo que também pode se tornar grave, principalmente com alimento, né? A gente vai tentar ser assim, o tema é muito vasto, eu sou apaixonado por esse, embora seja um assunto relativamente pesado, eu me solidarizo com as famílias que, infelizmente, às vezes tiveram essa realidade, às vezes perderam seus pequenos, mas a gente tem que falar sobre isso. E o engasgo ou asfixia, né? O que é asfixia? A gente brinca que tudo que entope dá problema. E se aqui a via aérea entupir, você não vai ter oxigênio. Entendi. E você, Imagina. E você vai ter esse risco, inclusive de morte. Então, a asfixia, o que é? Ela não é a chegada, a impossibilidade de chegar o ar e o oxigênio. E várias coisas podem fazer isso, e vários mecanismos você tem. Você tem mecanismo de sufocação por corpo estranho. Você tem mecanismo de sufocação por alimento. Você tem estrangulamento, que eu vou tentar ser didática, claro, e você tem
um dos que mais nos preocupam, que às vezes é delicado, é a questão do dormir junto, do coleito, do compartilhar o quarto. Então, didaticamente, a gente pode dividir nesses. Se eu puder falar assim, em termos de sufocação por alimento, gente, avalie principalmente até 3 anos. Diminuam um pedacinho, fica de olho no pedacinho pequeno, aumentem ou reduzam o máximo possível esse risco desse engasgo. Bem picadinho, Crianças então. bem picadinho. Então você não vai dar uma uva inteira, parte a uva pela metade, ou tira a semente, tira a casca e fatia, amendoim, castanhas, principalmente crianças abaixo de 3 anos. Você está dando alimento e às vezes a criança pega pipoca. Não tinha lembrado Então da são pipoca, coisas muito... Roberto. É um hábito, não é muito saudável, mas salsicha. Tem muita gente que corta salsicha em rodela. Não. Corta não é interessante esse alimento, mas O dia que tiver, né? o dia que tiver, de vez em quando, faz na longitudinal. Então, assim, são riscos. Alimentos muito duros, como por exemplo um pedaço grande de maçã. Cenoura. Cenoura. Então, rodela é muito... Você lembra da bala soft? Demais na conta, minha prima quase morreu. Eu tive um acidente na minha infância e eu só lembro da minha avó me pegar debaixo de ponta cabeça. Não é assim, mas ela me chacoalhar. Eu me lembro disso. Eu sei que a bala voou longe, assim. A minha avó materna, saudosa. Então, assim, acontece. Acontece com qualquer um. Acontece, né? E a evolução disso pode ser um desfecho, né, não tão interessante. Brinquedos. Se você já viu que os brinquedinhos, eu até trouxe uma coisa bem didática e legal para você, que raramente aparece, mas é uma coisa interessante que está escondidinha aqui. Mas vamos falar de brinquedos e peças pequenas. As peças pequenas soltam e a criança vai colocar na boca. Ela é imatura, ela não sabe, ela explora o universo com a boca. Pela boca, né? A gente tem uma coisa, vou revelar, não sei se eu posso revelar Pode, agora. Posso? eu tô curiosa Então com vamos o lá. pessoal de casa. Vocês anotem todos os brinquedos que vocês forem dar de presente ou comprar para os seus filhos, vocês têm uma classificação etária. E eles têm lá 0 a 3 anos cortadinho. Tem um sentido daquilo estar ali. Tá? Então, por exemplo, se eu tenho um brinquedinho, eu vou pegar aqui, não vou falar, mas eu roubei lá do meu filho. Depois eu devolvo para ele. Então, um cachorrinho desse daqui, bom, será que oferece risco? Não sei. Mas parece você inofensivo. pega, parece inofensivo. E isso aqui, será que... E aí, solta? Será que isso aqui oferece? Vamos pegar mais. Pode até colocar na mesa aqui também, Roberto. Tem mas aqui, isso aqui desmonta. Sabe o que a gente faz? É didático. Todo mundo tem isso em casa. Rolinho de papel higiênico. Rolinho de papel higiênico. Isso aqui nos congressos de pediatria, a gente trabalha muito isso e vê. Se você coloca e isso passa ou não passa, você está em segurança. Não passou. Não passou. Então isso aqui a criança pode brincar. Pode brincar à vontade. Isso aqui não, gente. Ele já passa. Isso aqui, não passou. Olha a pegadinha. Mas porque a criança ela vai mexendo ali, ela né, vai Roberto? mexer. Doutor, mas o senhor pode pegar um carrinho. Tá tudo escondido aqui atrás da almofada, eu nem tinha visto. O carrinho não entra. Mas ele também não desmonta, né? Mas ele não desmonta. Mas um outro carrinho, e ele tem peças pequenas. Então, assim, uma dica que eu dou para o seu público, usem esse... Você pode estar salvando uma vida, tá? Sem dúvida. Então, nós estamos falando de um outro tipo de acidente, que são os engasgos por sufocamento por objetos. Olha isso aqui, né? Você pode usar esse rolinho de papel higiênico para você ter certeza se seu brinquedo é seguro ou não para o seu filho brincar. As bonequinhas, né? Estou lembrando de bonequinhas. Você trouxe do... Solta o olhinho. Eu trouxe mais né? Porque eu peguei do meu filho, mas as bonequinhas que tem solta o olhinho, solta... Vamos falar de outra coisa? Colar, né? Colarzinho. Tem um colarzinho aí que eu acho super bonitinho, mas fofo. ele pode enrolar e dar sufocar por estrangulamento. Ele vai brincando aqui. Ele pega um fio de carregador de celular e vai brincar, aquele fio enrosca. A criança está próximo de uma cortina. Então a gente tem que... Tá vendo como o sensor aranha tem que funcionar? Totalmente, 100%. Então, assim, eu estou colocando dicas de como detectar, né? Algumas vezes, alguns momentos, você pode até intervir, num sufoco, tentar fazer as manobras, etc. Mas que a gente pode comentar um pouquinho depois. Mas prevenção, gente.
essa observação minuciosa que você trouxe para a gente agora. Dormir junto, também podemos conversar. A gente vai falar sobre isso. Aqui tem uma amiga nossa, a Lourdes, contando, olha, ontem quando fui à cozinha, meu netinho de 2 anos e meio estava em cima da cabeceira da cama, de braços abertos, que tinha 1 metro assim, de altura acima do colchão. O medo dele se assustar, cair e machucar, porque eu acredito que ela tenha feito. Meu filho, não faça isso, né? E dependendo da idade da criança, por exemplo, uma criança maiorzinha, que ela começa com esse universo dela de fantasia, eu sou o super-herói, tipo, pacientes meus que tiveram fratura exposta. Por quê? Tio, eu achei que eu fosse o Homem-Aranha. Aí ele pulou e não pregou. Ou eu achei que eu fosse o Super-Homem, ou a Supergirl, ou a Mulher Maravilha. Então, a gente tem que estar atento também na informação. O conteúdo que as telas oferecem para as crianças, cuidado com tela, a gente tem que trabalhar. Olha, filho, olha, filha, é assim, mas na vida real não é assim. Não é assim. Vou fazer o seguinte, vou fazer uma pausa com esse pediatra que está aqui conosco, né, o Roberto Gozuen, trazendo de uma forma lúdica e muito interessante para todos nós que estamos rodeados de crianças. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre esse momento de dormir, o que você deve estar atento e sobre o que devemos fazer. Você falou da sua avó, né, fazendo assim. Eu lembro da minha tia batendo nas costas da minha prima. Marcou para sempre esse lance da bala. A gente já volta, eu estou curiosa para saber como é que a gente faz com a pipoca. Será que a gente tritura a pipoca? Já. Não sai daí não. Tá? Criança que engasga com alimentos, com partes de brinquedos, o medo que ela possa sufocar enquanto dorme, são as preocupações necessárias e há como prevenir para a gente também diminuir o aperto no coração. E quem está comigo hoje é o Roberto Gozuen, pediatra. Vamos falar dessa hora de dormir agora? A gente até preparou, porque a gente tem a criançasegura.org.br, que é um site muito legal, que traz essas dicas e a gente pegou aqui para falar. Use berços certificados pelo Inmetro. Importantíssimo, né, Roberto, olhar isso? Sim, a certificação de cadeirinhas, a certificação de assentos de elevação, de berços. A gente tem um órgão certificador, então é interessante que como tudo, e é extremamente importante, tanto os berços, que às vezes você tem aqueles adaptáveis que você coloca ao lado da cama, que ele não deixa na mesma cama, quanto os berços que tem os furadinhos, o colchão mais firme, sem almofadas soltas e sem mantinhas, que tudo isso pode oferecer um risco de sufocação para a criança. E aí a gente tem situações de que muitas vezes os pais querem a criança ali na mesma cama. Isso representa risco? Isso não é indicado? Aumenta 5 vezes o risco de morte súbita. A gente tem uma síndrome que chama síndrome da morte súbita, de o bebê simplesmente dormir e não acordar. Mas tem vários motivos, que podem, várias causas que podem acontecer, de sufocação, de vômito, de refluxo, e às vezes a criança dorme de bruços. O ideal sempre é dormir de barriguinha para cima, principalmente as crianças pequenas, Se puder um pouquinho elevadinho, legal. Evitar, como eu falei, de muita mantinha, porque isso são oportunidades de bloqueio de oxigênio, de chegar ao ar. Então a gente tem, por exemplo, tem um termo, eu vou abrasileirar, chama-se coleito, mesma cama. Certo. E você tem o sono compartilhado. Quem às vezes faz questão de ter a criança no mesmo quarto, o ideal seria até 6 meses. Depois de 6 meses ter o seu cantinho. Mas a gente sabe, eu tenho filho pequeno, vou reconhecer vocês que às vezes é difícil, você quer ficar com o seu filho, com a sua filha, mas você tem que ter essa visão de segurança. Então, quer fazer colchãozinho separado. Então você está na sua cama, no mesmo quarto, mas colchãozinho separado. Na mesma cama não, por quê? A criança pode cair no vão do colchão. Você está na inconsciência, você está no seu sono, você pode rolar, você pode dormir em cima da criança ou virar em cima da criança. Isso é um fator extremo de risco de sufocação, entendeu? Então a criança pode se mexer, porque a criança mexe muito durante o sono. Então ela pode ali sim cair, quedas. Então tem isso também, né? Então tem várias coisas que a gente tem que trabalhar. Vamos ver o que vocês falam. Olha, brinquedos e objetos. Exatamente, do berço, evitar, Evitar o engasgo dormir. Que a gente falou, a sufocação. Exatamente. Por exemplo, tem muita criança que tem a naninha. Seu filho tem a naninha? Que eles gostam de ter ali, sabe aquele paninho, aquele ursinho? Eu sei, às vezes até uma chupeta, etc. Chupeta, Olha o risco de dormir com chupeta, Então, tudo isso é risco. Então, o ideal é que você pode até botar a criança para dormir, porque principalmente quando você está fazendo transição do quarto para o quartinho da criança,
para você ter um elemento de segurança para a criança. Mas adormeceu, tira. Remova do berço todos os objetos. Todos os brinquedos Isso e é objetos, extremamente né? importante. Essas são, de barriga para cima também, que é melhor. Preferencialmente de barriga para cima. Porque às vezes a gente põe de lado. De lado ele vai lá e Vira para baixo assim, aí não Entenda consegue, que o sono, ele você tem as fases do sono, e ali embaixo depois a gente pode falar também dos adultos, onde você entra praticamente numa inconsciência, mas você movimenta, vira de lado, e aí você pode, sim. Então um bebezinho que está de barriga para baixo, de lado ele pode virar para baixo, então para cima é mais seguro. É mais seguro. Os bebezinhos menores têm até aqueles ninhos, né? Sim. Se faz aqueles ninhos, mas calma, não colocar muita palhazinha nesse ninho não, é só o colchãozinho mais retinho mesmo, para se você começa a colocar mantinha, etc, etc. Brinquedinhos, ursinhos são mais, fora a questão alérgica. Você tem também o detalhe de você poder... E pode ser alguma coisa, um objeto estranho, né? Por exemplo, como é que fala? A pelúcia ali. Sim, um restinho de certeza. pelúcia que entra. Você não sabe pela se boca. tem um olhinho daquele ursinho que está saindo. saindo. Eu estou do lado de uma cortina que tem uns penos. A criança mexe, puxa aquela cortina, pode até cair aquela cortina em cima dele, ou pode... Né? Então, riscos. Trabalhem a prevenção de acidentes observando onde tem risco. Eu acho que é a dica fundamental que eu posso dar para vocês. E aí, Roberto, a gente tem aquela situação que você comentou conosco dos engasgos. Aí engasgou. Agora nas férias, a criançada tá para lá, tá para cá, brinca, né? E muitas vezes já tem uma autonomia ali dentro de casa. Engasgou, seja com parte do brinquedo, seja com um alimento. Qual é a primeira providência? Porque bate o desespero. Então, porque bate o desespero, a gente tem que fazer alguma coisa. O ideal é converse com o seu pediatra, procure saber as manobras, procure conhecer. Tem muita coisa legal, sim, na internet. Tem muita coisa não tão legal, mas procure conversar com o seu pediatra, validar essas informações. Porque você tem que fazer alguma coisa, mas é interessante que você faça o certo. Minha avó teve que fazer alguma coisa, ela me chacoalhou. Isso. A sua amiga bateu, mas você não sabe a força que ela bateu. Para crianças, você bem tem que tentar ser um pouquinho didático, mas assim, é complexo. Mas como eu te falei, como você tem que fazer alguma coisa, né? Se tiver 2 pessoas em casa, um já liga lá para o SAMU 192, chama o bombeiro, chama a ambulância. Sempre ajuda. Sempre, a gente tem casos na imprensa aí que engasgou com leite materno, teve aquele refluxo. Mas vamos lá, crianças menorzinhas de 1 ano, coloca a criancinha para baixo, mãozinha para baixo, a cabecinha para baixo, desce um pouco a perna e dê 5 tapinhas. Tapinhas mesmo, fortes, tá? Tá. Você não está espancando a criança, você está pressionando fole para que ela jogue. Entendi. Tá? Não deu certo, vira, pega os 2 dedinhos, 3 dedinhos e faz compressão no meio do peito. Crianças abaixo de 1 ano, tá? Crianças maiores do que 1 ano, vai depender do porte da criança, etc. Às vezes dá para você fazer isso. Às vezes você tem que fazer outras manobras, que aí começa a ser um pouco mais complexo. Você tem que pegar e pressionar, a criança deitada, pressionar, porque a intenção é o fole, apertar. O que é o fole? Lembra daqueles desenhos animados do fole da lenha? É você fazer isso com o pulmão, para que ele expulse. Porque se você for lá e soprar, se você for lá e aspirar, às vezes esse corpo estranho vai para a sua garganta. Cuidado. Tá? Então a gente tem que ter esses cuidados. O mais interessante é a gente evitar que isso aconteça. É isso que eu quero preferir, isso eu reforço muito com meus pacientes. Evite que isso aconteça. Vai fazer a criança dormir no mesmo quarto, põe na caminha do lado. Chorou, vai para a cama um pouquinho. Depois criança volta, é assim, criança exige. Criança não dá trabalho, criança exige. Então a gente volta, depois volta para a caminha e tira os bichinhos, tira os objetos e muito cuidado. E para a gente fechar, Roberto, conversar com eles também para trazer um pouquinho essa noção do cuidado. Eu sei que são novinhos, mas... Eu atendo até adolescente, então eu pego todas as faixas etárias de maturidade. Cada faixa etária você tem que ter um tipo de abordagem. Sim, a partir de 3 anos é mais fácil de você falar, olha, cuidado, isso aqui pode fazer dodói, tá? A gente até brinca, não vai fazer dodói, não. Isso pode fazer dodói, isso pode machucar, isso pode levar... Então, trabalhar essa questão de conceito é importante para as crianças maiores, né? Tanto é que algumas coisas antes de 3 anos, a gente não dá. Coisinhas pequenas, alimentos pequenos, nada antes de 3 anos. Pipoca antes de 3 anos, amendoim, castanhas, não. Melhor não.
Esse é o pediatra Roberto Gozuen com a gente no Você, trazendo essas dicas importantíssimas. Muito obrigada. Espero você mais vezes aqui, tá? Opa, com Feliz certeza. Ano Novo. Obrigado. Com segurança. Com segurança.